como é que surgiu o Ravi. Ravi surgiu num momento da minha vida em que, inesperadamente, veio uma enfermidade nos olhos e eu corri o risco de ficar com muito pouca visão, impossibilitando de ler, das minhas atividades, que são sistemas, computadores, edição. E isso impedia não só o trabalho normal, mas também os outros extras que complementavam o salário. E nesse momento eu vi que não havia o que fazer. Não havia nada que eu pudesse fazer para mudar essa situação, ao contrário de outros momentos da vida em que eu sempre dei um jeito de resolver as coisas. E nesse momento não havia o que eu pudesse fazer, porque a perca da visão dos 2 olhos me impedia de fazer qualquer tipo de ação. E com essas várias cirurgias durante anos, 2 anos e meio, 7 cirurgias, houve momentos em que eu tive que aquietar o coração, porque as cirurgias, ora eu estava com o olho tapado, ora eu era obrigado a dormir olhando para baixo, andar olhando para baixo, não podia levantar os olhos, né? Não podia forçar, não podia fazer força, carregar nada que tivesse qualquer peso mínimo. Eu não podia chegar próximo de vapor, eu não poderia chegar próximo de muita claridade. Então isso me deixou impossibilitado de fazer as coisas e me deixou na dependência, não só de Deus, mas na dependência das pessoas, da minha esposa, das pessoas para me ajudar a fazer todas as coisas comuns, a se dirigir, se localizar, né? Às vezes até se alimentar, que eu sempre fui independente. Então nesse momento eu fui tratado no coração e Deus me colocou uma paz muito grande. Essa paz me transformou uma outra pessoa. A paz que excede a todo entendimento eu pude viver nesse momento. Não havia preocupação, não havia medo, eu só havia uma presença. E aí durante esse tempo todo eu fui às vezes acordado na madrugada e fui ministrado por Deus através de teofanias, fui levado em arrebatamento, foi me dado instruções na qual eu era colocada no meu coração e eu pegava o meu celular e gravava, né? Porque era difícil de digitar, não tinha visão para isso, mas eu gravava os textos que me vinha, que o Senhor me colocava na cabeça. E aí eu fui tendo essa instrução e a mudança, e eu vivi momentos em que eu nunca imaginei viver na minha vida, momentos de intensa paz. São momentos que eu me recordo hoje com um carinho, apesar de todas as dificuldades. E nesse contexto nasceu o Ravi, o livro. E a intenção do livro é levar pessoas para esse caminho, para que eles consigam entender. Então o Ravi ele vai falando paulativamente, às vezes até repetindo situações, né? Mas não momentos, para que isso se estabeleça na pessoa e consiga encontrar essa paz que eu encontrei, né? Que mudou e transformou totalmente a minha vida, que se originou no livro Ravi. Então a paz que excede todo entendimento, ela é possível, não é só um chavão bíblico. Isso não vai te transformar da noite para o dia em uma pessoa, seus princípios, suas raízes, né? Continuam, mas a paz transforma tudo, muda você, a forma de você encarar, a forma de você ver. Ela substitui as coisas que estavam dentro de nós, como ansiedade, medo, preocupação. A paz ela tem o poder de substituir tudo isso e estabelecer em você o reino de Deus. Porque a palavra diz que o reino está em vós. Só que às vezes, durante a nossa vida, muitos barulhos, ansiedades, medos, ficam circulando a nossa cabeça e a gente não dá o tempo necessário, o silêncio necessário para essa paz se estabelecer e a gente poder ouvir a voz de Deus, ter a tranquilidade. Foi isso que aconteceu comigo e que originou o livro Ravi. É preciso cultivar essa paz. É como se esse copo estivesse cheio de água suja e a gente fosse colocando água limpa, e aí essa água ia enchendo, ia transbordando e aos poucos ia purificando até que essa água ficasse limpa e esse copo transbordasse água cristalina. Assim é o nosso coração. Nós não vamos simplesmente jogar tudo fora, nós vamos se alimentando da palavra de Deus, se alimentando de boas coisas e princípios, e vai inundando o nosso copo, nosso coração, com aquilo que realmente importa.
até o momento da gente conseguir e começar a transbordar no coração aquilo que mais importa, aquilo que é melhor de nós, a melhor parte de nós. E o medo, a desesperança, tudo isso vai embora e é substituído por algo que transforma a nossa vida. Então, procure colocar dentro do teu coração, procure colocar dentro da sua mente as coisas que realmente importam. Porque o medo, ele simplesmente bloqueia você de ouvir Deus. Ele bloqueia a fé. O medo é antagônico à fé. Nós precisamos tirar o medo do nosso coração. O medo, ele tem que ficar só o suficiente para garantir a nossa segurança. É só para isso que serve o medo. O medo não é para governar a nossa vida. O que tem que governar a nossa vida é a paz. E eu não estou falando que você vai virar um monge budista, né? Que você não vai virar um monge, um daqueles pensadores que o dia inteiro em silêncio. Não é isso. Eu costumo dizer que eu aprendi nisso. Se 2/3 do que está no seu coração for de paz, for de esperança, de fé, é isso que vai te governar. A gente, no dia a dia, vai sempre estar sujeito a ataques, a outras coisas. Mas o que importa é que os 2/3 principais, seja de fé, de esperança, de paz, de tranquilidade, e isso vai te governar. E se isso te governa, isso transforma a tua vida, isso transforma a parte exterior. Então não é declarar eu sou próspero, não é declarar eu sou espiritual, não é declarar eu não tenho medo, é viver isso, né? A pergunta que você tem que fazer é assim: como eu posso superar esse medo? Como eu posso resolver essa situação? Como eu posso mudar a minha situação financeira? Porque você vai ter a resposta. Deus vai falar ao teu coração. Simplesmente declarar eu sou próspero, declarar eu tenho saúde, vai entrar em conflito com a tua cabeça. Porque o teu cérebro não aceita mentira, né? E você está dizendo que você é próspero e você ainda não é, você está mentindo para o cérebro. E vai criar uma barreira. Então essa história de declarar até que você se transforme, isso não é a realidade. Não é o que Deus falou comigo. Ele quer que você seja co-criador com Ele. O que é co-criar com Ele? É você ter os problemas, ouvir a Ele e apresentar aquilo que você quer. Ele vai te dar instruções de como fazer. Você fala, eu vou atravessar o mar? Não. Como podemos atravessar o mar? Ele vai te responder, coloque o cajado. As instruções vão vir dele. Você vai agir de acordo com aquilo que será colocado no seu coração. Não adianta você declarar que você é próspero se você ainda não é. O teu cérebro não vai entender isso. O teu espírito não vai aceitar mentira. Então, mude a forma de perguntar. Seja co-criador com Cristo. Diga a Ele assim: Senhor, como eu posso fazer isso? Como eu posso mudar? Senhor, apresente, abra as portas para que eu consiga ser próspero. Dessa forma, você vai mudar a sua vida. E se você estiver em paz, se você tiver tranquilidade, as coisas vão fluir na tua vida, de um jeito ou de outro. Não importa o tempo que demore. O que importa é que você esteja acessando o reino de Deus da forma correta. Então, irmãos, muitas dessas coisas foi me ministrado durante a madrugada, durante a noite, sobre a frequência divina, a frequência da criação, como Deus criou o mundo, né? Como se conectar com a frequência dele, o que isso causa nas nossas vidas. São muitos assuntos que eu fui ministrado nesses 2 anos e meio e eu fui colocando. E aos poucos eu vou trazer aqui momentos de reflexões, momentos em que a gente para pensar e se alinhe verdadeiramente com Ele. Se você quer ser co-criador com Cristo, porque Ele nos fez pequenos deuses, mas nós não somos aquele que cria tudo por nossa vontade, mas aquilo que foi liberado para nós para criar com Ele. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo, né? E a palavra diz também, se você crer e fizer as coisas maiores ainda do que eu, você vai fazer. Se Ele declarou isso, é porque é possível. Mas também Ele declarou, ninguém veio ao Pai senão através de mim. Nós precisamos criar as coisas nas nossas vidas, mas através dele, com Ele, ser co-criador com Cristo.
Então, somente uma palavra positiva não muda a sua vida. Pode mudar o momento, a circunstância, pode se transformar numa pessoa mais alegre naquele momento, mais confiante. Mas quanto tempo vai durar isso, se não houver transformação? Então, entrar numa situação dessa de autoajuda não resolve a sua vida, resolve o momento. Agora, se você trazer ajuda do alto dentro de você, no reino, você vai poder cocriar isso com ele. E aí sim, você vai ver a mão de Deus na sua vida. Por quê? Porque você aceitou ele como sendo o seu cocriador. Não é você, não se trata de você, se trata dele. Se trata da presença. Não se trata do local, se trata da presença. Deus pode criar altar em qualquer lugar, porque o que interessa não é o local, é a presença. Jacó viu a Deus no deserto e ali ele declarou: Senhor, verdadeiramente o Senhor está aqui, no deserto, né? Deitado numa pedra, a cabeça numa pedra, ele pôde ver a escada, os anjos subindo e descendo. Então, não era o local, aquilo não era um local de altar, aquilo não era uma igreja, aquilo foi um momento que Jacó entendeu como é que Deus habitava dentro dele, como é que ele se relacionava com Deus. Ele estava na quietude, estava sozinho naquele deserto, né? Então, procura o seu lugar na tua casa, procura o seu deserto para declarar ali: Senhor, verdadeiramente o Senhor está aqui. Essa presença inunda aquele local de tal forma que você começa a ter ideias, insights e paz, que você não vai mais querer largar esse hábito. É dessa forma que eu digo para você: siga para o alvo. Você precisa mudar a sua mente. Romanos 12:2. Renovai, não se amoldeie aos padrões desse mundo, mas renovai a sua mente para que podeis conhecer a agradável vontade de Deus. Isso precisamos renovar nossa mente. E renovar nossa mente não é tirar Cristo da nossa mente e virar ativista positivos, como eu costumo dizer. Não é isso. Se trata de entender que com Ele podemos criar uma nova realidade para a nossa vida, né? Mas para isso, algumas coisas têm que ser tiradas da nossa vida, né? Lá em Levítico, fala sobre a lepra, que a lepra se instalava nas casas também, e que o sacerdote era instruído a tirar de dentro da casa, nossa casa, todos os utensílios, tudo aquilo que estava contaminado, tudo aquilo que estava impactando naquela casa, aquilo que trazia fungo, aquilo que trazia doença, aquilo que impedia a casa de estar em paz, estar em saúde. Então todos os utensílios eram tirados para fora para poderem serem purificados e aí sim poder habitar. E é assim com nós. O Senhor pede que a gente tire de dentro todas as nossas coisas que estão mofadas, que estão contaminando. Coloca isso para fora para ser purificado. Não é para expor, é para curar. É dessa forma, nós temos que ser tratados desse jeito. Existem muitas lepras dentro de nós. Nós precisamos colocar para fora, apresentar para que o Senhor possa tratar elas, para que a nossa casa seja habitada pelo Espírito Santo. A paz, ela não vai habitar em local contaminado, onde tem muito ruído, muito barulho, onde tem muito medo. Não tem como. Nós precisamos primeiro limpar a nossa casa. Nós precisamos, no silêncio, ser tratado, para depois contemplarmos aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Então pense nisso. Traga o silêncio para a tua vida. Nós vivemos num mundo muito acelerado. Das mensagens, são milhões de mensagens e informações por dia, que isso polui a nossa mente e vai nos afastando daquilo que é o ser. A gente começa a se preocupar muito com o ter e o ser vai ficando de lado. Deus quer se conectar conosco, mas não é no barulho. Deus não grita. Costumo dizer que o silêncio é o megafone de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus no silêncio. Não é misturado com outras vozes. O Senhor não compete com barulhos, com medo, com outras coisas. Ele espera você se aquietar para que você possa ouvir Ele. Faça isso o quanto antes. Fique em silêncio. Se aquiete o seu coração. Busque a Deus, né? Se você buscar, Ele vai estar te aguardando. Eu costumo dizer assim, que quem eu procurava também estava à minha procura.
chamando por mim. Eu encontrei um tesouro escondido em mim, uma voz que não grita, mas me leva além. Não era ouro nem prata, nem algo comum, era o céu tocando a terra dentro de mim. Eu não voltei o mesmo daquele lugar onde o invisível começou a falar. Agora eu sei, não estou só aqui, existe uma frequência